A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Palavra do culto da Vila Buenos Aires, São Paulo, 13 de setembro de 2025, Lucas capítulo 5. Deus tem preparado um culto glorioso onde nossa querida Irmandade se alimentou espiritualmente. Irmãos, vamos na mesma comunhão, queridos. Vamos ouvir esta pregação, irmão. Santo Deus. Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Neste exato momento, irmãos, tem irmãos hospitalizados, enfermos, em casa, que não pode congregar. Então vamos compartilhar o link do canal, se inscrever para que nós sejamos abençoados por Deus, né? Deus abençoe. Vamos ouvir na mesma comunhão. Glória a Deus. Bom, diante do que o Senhor nos proporcionou esta noite, o Senhor colocou no nosso coração a leitura desta palavra, sem imaginar o que Deus vai fazer ou falar. Glória a Deus, vai sentindo por fé o Senhor grandemente visitar o coração de toda a igreja. Deus nos envia esta palavra, onde relata um dos milagres, de muitos milagres que o Senhor fez, e aqui sobre uma pesca. Glória a Deus, mas como na linhagem do culto que nós estamos hoje ofertando a Deus, o Senhor vem nos visitando, que ali o Senhor Jesus estava junto do barco, junto daqueles homens, e ele dava ensinamentos. E antes de acontecer esse milagre, ele pediu para que os discípulos afastassem o barco da areia. E ele foi ensinando, foi dando ensinamento, foi falando, irmãos. E nós imaginemos como foi esta cena, como foi essa vivência, essa parte que o Senhor Jesus fez. Ouvir alguém que surgiu, que apareceu, dando ensinamentos santos, falando maravilhas, fazendo milagre. E ali, irmãos, como nós conhecemos, é uma passagem muito conhecida. Aqueles homens passaram a noite tentando pescar peixes e não conseguiram. E quando o Senhor mandou lançar a rede, eles pegaram os peixes e tiveram que chamar ainda apoio de outra embarcação, porque não tinha como, a rede já ia se romper, não tinha como. E eles ficaram ali espantados com o que o Senhor tinha feito. E quando alguém reconheceu o poder que estava no Senhor Jesus Cristo, o tamanho da grandeza, temeu, porque enxergou dentro de si a sua fraqueza, a sua dependência, os seus limites, enxergou as suas dores e viu que ele estava diante de alguém que ele não se achava merecedor de estar. Glória a Deus. Mas o Senhor Jesus, irmão, ele se apresenta, o Senhor nosso Deus, ele se apresenta na vida daqueles que ele precisa de uma mudança. Não tem como dizer que conheceu a Cristo e não teve uma mudança. Quem conhece a Cristo já começa a mudar alguma coisa. Glória a Deus. E aquele homem temeu, e o Senhor Jesus disse: não temas, a partir de hoje será pescador de almas. Glória a Deus. E ali iniciou-se, irmão, uma dispensação muito profunda, o dom, de amar o próximo. Glória a Jesus, porque o homem, pela sua natureza, ele ama muitas das vezes a si mesmo, buscando seus interesses, buscando aquilo que traz benefício para ele. Glória a Deus, é da natureza do homem, o homem enxergar muitas das vezes somente para si, mas Cristo veio na contramão do sentimento do homem, para não enxergar-se a si, mas enxergando o próximo, tratando bem o próximo, amando, socorrendo, abraçando, libertando, perdoando. Glória a Deus. Então é por isso que não há como conhecer Cristo e não haver uma mudança na nossa natureza. Glória a Deus. E o Senhor Jesus Cristo, aleluia, Jesus, ele fez aquele milagre
aleluia, e fez aquela obra da multiplicação dos peixes, um milagre que só Deus podia fazer. Os melhores pescadores não conseguiriam fazer, eram homens que tinham experiência, eram homens que tinham habilidade, mas somente ele tinha poder de fazer tudo aquilo. Mas ele queria demonstrar, como foi ali antes do culto nesta noite, ele queria demonstrar que mais importante não era, aleluia, o pão, aleluia, que todo dia ele coloca na nossa mesa, mas eram as almas que habitam dentro do nosso coração. E sabe por que Deus manda esta palavra nesta noite? Porque Deus vai fazer pescadores, glória a Deus, mas não somente pescadores de alma, como Deus deu esse dom para esses homens de Deus, mas nós estamos precisando do dom de Deus para buscar muita coisa que a força do mal quis lançar para fora da nossa casa. Glória a Deus, porque Deus escolheu a nossa casa para amar e servir a Deus de todo o coração, com toda a essência, com toda a pureza. Escolheu e encontrou com a nossa família, a nossa descendência, fez para nós uma promessa, mas os anos estão passando e o mal de uma forma sorrateira tem trabalhado para querer arrancar a pureza, a essência, o brilho, a glória de Deus de dentro da nossa casa chamada coração, da nossa casa material, do meio dos nossos filhos. Glória a Jesus, mas hoje, igreja, sinto o poder de Deus nessa palavra para vos dizer, aí a partir de hoje, mãe e pai, irmão e irmã que está aqui, aí não somente o dom de evangelista, Senhor, cumpre essa palavra também comigo, mas o dom de buscar o que se perdeu pelo caminho. Glória a Jesus, aí o mal se levantou diante do teu caminho para querer arrancar o brilho, a pureza, a virtude, quanta falácia, quanta maldade, quanta frieza, um vento que bateu, ele bate de um lado, bate do outro para derrubar e abalar as nossas estruturas espirituais, mas diante de uma embarcação, eu consigo enxergar todos nós aqui pregando essa palavra, e o Senhor falando para nós, a partir de hoje, a minha palavra anuncia, serei pescadores. Glória a Jesus, vai, lança a rede pela virtude que eu estou te dando nessa palavra, e alguma coisa que a tua fé não teve poder de fazer, a tua condição, a tua força não teve condições de aconselhar, de falar, de convencer, a minha palavra vai buscar agora. Glória a Jesus. Aqueles homens ficaram tão surpresos com o milagre dos peixes, mas eles mal podiam esperar, nem sonhavam, nem imaginavam que o Senhor Jesus queria entregar para eles naquele momento não eram os peixes, era algo muito mais profundo, era algo muito mais sublime. Igreja, Deus manda a sua palavra, todos os dias Ele escreve a nossa história, e Deus fala conosco de uma forma que nós compreendemos e entendemos. Glória a Deus, de uma forma que o homem consegue entender e compreender a condição do que Deus quer falar para ele. Mas se Deus falasse aí de uma forma que Ele enxerga, e da forma que Ele vai fazer na nossa vida, como Ele vai trabalhar, como Ele vai interceder, nós não conseguiríamos compreender muitas das vezes, porque a forma de Deus é de Deus, irmão. O homem não compreende a presciência de Deus, as maravilhas de Deus, mas de uma forma simples Ele escreve a nossa história e nos fala: confie em mim, eu providenciarei na tua casa, é o que você precisa, cuidarei da tua família, cuidarei dos teus dias, cuidarei da tua casa, da tua alma, do teu testemunho. Glória a Deus. E Deus tem um plano celestial sobre as nossas almas, é um plano de vida eterna que começa na terra e termina na glória, porque de nada adianta nós termos sucesso na terra, temos um emprego bom, temos uma boa fala, um bom reconhecimento, andar no meio de pessoas importantes, a carregar os bens materiais, de nada adianta, porque tudo isso vai acabar. O que importa é começar uma alegria terrena, porque Deus não chamou não para ser um povo triste, embora sofreremos, choraremos, passaremos aflições, seremos perseguidos, mas o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. E quando a tristeza te visitar, venha pelo caminho da alegria para te encontrar. Mas o Senhor quer te dizer nesta noite, que o que importa na verdade é o teu nome está escrito no livro da vida. É o adversário todo o tempo todo trabalha para te convencer que o teu nome não está escrito, mas a palavra de Deus hoje vem te anunciar: passa os céus, passa a terra, a minha palavra não passará. Glória a Jesus Nazareno.
dentre os milagres que Deus fez, multiplicou. Logo em seguida está aqui, cura de um paralítico. Glória a Deus, um homem simples, perseguido. Enquanto na sua meninice nós não temos muitos relatos do que Jesus fez. Foi a partir talvez uns 30 anos para frente. Mas vocês imaginam, irmãos, um homem que surgiu, glória a Deus, de uma forma simples, humilde, foi perseguido. Irmãos, eu acho que eu não sei pregar a palavra sem falar de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus, às vezes nós nos preocupamos em repetir, mas se tiver que repetir, vamos repetir quantas vezes for. Eu estou sentindo Cristo. Eu estou sentindo o Senhor nesse momento. Aleluia, Jesus. E quem olhava para ele não imaginava o que tinha dentro. Quem olhava para ele não imaginava o que ele haveria de fazer. Mas quem creu, quem amou e quem viveu com ele, ainda que chorou, viu milagre. Glória a Deus. Alguém dizia: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ele não morreu, ele apenas dorme. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém tentava tocar na hora, e quando o Senhor virou, ela temeu porque ela não podia tocar. Ela tinha que estar distante do homem. Mas quando ele disse: de mim saiu virtude, e Deus curou aquela mulher, viu que valia a pena o seu esforço. Tem coisa que nós não compreendemos. Quantos pontos de interrogação tem aqui no nosso meio nesta noite? Quanto questionamento diante de Deus. Por que, Senhor, isso? Por que a enfermidade? Por que a perseguição? Por que a prova? Por que a luta? Senhor, por que meu barco parece que vai naufragar? Porque parece que minhas forças vão minguar. Glória. Porque eu congrego, Senhor, todos os dias, mas todos os dias eu me sinto tão pequeno. Glória, porque eu oro, porque eu busco, mas eu não me sinto completo. Parece que todo dia eu tenho que estar buscando. Parece que todo dia eu preciso estar aos pés do Senhor. Então, verdadeiramente te digo, você conhece o Senhor. Aleluia, Jesus, você anda com o Senhor. Porque a partir do momento que você caminhar, achando que você caminha com as suas próprias pernas, glória a Deus, você não está mais do lado do Senhor. Mas se você reconhece a tua fragilidade, o tamanho da tua pequenez, o tamanho da tua dependência, o tamanho, aleluia, de quanto você precisa de Deus, Deus te diz: você está indo pelo caminho certo. Todos os dias, o tempo todo que você buscar a minha misericórdia, eu estarei do teu lado para te ajudar. Esta palavra hoje, sabe o que ela veio anunciar para nós? A igreja reunida nesta noite, a minha palavra anuncia, diz Deus, para todos nós que estamos aqui. Nós estamos vivendo momentos de muitas dificuldades espirituais, materiais. Estamos carregando peso que não era para carregar, estamos ouvindo coisas que não era para ouvir, estamos sofrendo perseguições que não eram, se formos olhar com os olhos do homem. Mas a palavra de Deus é isso, que tudo aconteça. Mas igreja reunida, diz Deus, nesta noite eu tenho uma rede preparada para você lançar. A mente diz Deus, se você lançar ela pela fé, por intermédio desta palavra, você vai sair do campo, pelos campos, pelas ruas, e Deus vai restaurar o que alguém já determinou, que já se quebrou. Glória a Deus, irmãos. Essa palavra é uma palavra de restauração, é uma palavra de renovo, é uma palavra de busca, é uma palavra de providência de Deus. Algo estava perdido. Há quanto tempo aqueles homens passaram a noite, aí não pescaram nada. Mulher de Deus, homem de Deus, Deus viu o relógio da tua prova, o tempo, o calendário da tua vida, o tempo que a tua alma está chorando, persistindo, batendo na porta da misericórdia. Você entrou aqui hoje e você falou: Senhor, não estou vendo o caminho, não estou vendo nada está acontecendo, mas a palavra de Deus te diz nesta noite, é o momento do milagre, foi o momento em que o Senhor falou: agora é a hora. Ele estava dando ensinamento, mas quando chegou no meio do mar, agora é a hora, lança a rede. Glória a Jesus, mestre, aleluia, nós pescamos a noite toda, não teve peixe, mas mediante a tua palavra eu vou lançar a rede. Ainda que você não veja o caminho nesta noite, que você volta para a tua casa depois
Deus. Algum homem de Deus vai lançar a rede. E tem homens de Deus que precisam lançar a rede. Aleluia. A respeito de um sonho. A respeito de uma promessa. Glória a Deus. Aleluia. O tamanho da dor é grande, o tamanho da prova é grande. Mas o Senhor nos revela nesta palavra que alguém está já sem força até de sonhar, está sem força até de ter esperança para acreditar que Deus vai cumprir a sua promessa. Glória a Deus. Eu preciso da tua comunhão nesta noite. E eu preciso da tua fé nesta noite, te diz o Senhor. Glória a Deus, irmão. Se aquele homem não tivesse lançado a rede, ele não tinha visto o milagre. Você precisa lançar a rede. Deus podia assim falar: aconteça, a gente surpreender, glória, você glorificar o nome de Deus. Mas Deus é Deus, e o homem é homem, quem dá ordem é Deus. Aleluia, quem opera é Deus, e o homem cabe a ele obedecer. Os homens que não obedeceram, quando se confiaram na sua própria consciência, na sua própria ciência, erraram, aí ficaram confundidos, envergonhados. Mas aqueles que ainda que perderam tudo, ainda disse: não vim, não voltarei, mas eu não largo, meu Deus. Ainda que depois do fim, o que parecia o fim, Deus chegou. Glória a Jesus. O linear de um homem não é o linear de Deus. O começo e nem o fim do homem não é igual de Deus. Quando o homem fala o fim, Deus fala o começo. Quando o homem fala o começo, Deus fala o fim. Agora vira a paz e muda todas as coisas. Dá aqui a tua história na minha mão, irmão e irmã. Te diz o Senhor por esta palavra: lança a rede, porque o milagre vai acontecer. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós conseguimos imaginar, irmãos, a profundeza dessa palavra. Imagina, pescar, quem lança a rede está do lado e vê. Mas, irmãos, pegar essa palavra com aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, enxergar alguém lançando a rede aqui no Buenos Aires, mas a rede atravessando a cidade, mas a rede atravessando o oceano. A rede de Deus, pela palavra, ela atravessa o país, ela atravessa o continente, ela atravessa a descendência, o sobrenome, a história. Glória, ela atravessa o relógio do tempo, ela corre na frente. Glória a Jesus, ela vai na frente, se precisar ela atrasa. Glória a Deus, hoje a igreja reunida aqui, o Senhor quer que você deposite a tua fé, e Ele quer nesta noite que você entregue o teu ser a Ele. Glória, que você confie toda a tua confiança nas suas mãos. Glória a Deus, você entrou aqui com dor, você entrou aqui necessitado, você entrou aqui precisando de uma obra, precisando de um milagre. Glória a Jesus, mas você é escolhido de Deus. O Senhor escolheu aqueles para andar com Ele, não só para ver aquele primeiro milagre, mas a partir daquele momento era uma mudança de vida, era uma mudança de história. A partir daquele momento seriam mais milagres. Glória a Deus, eles nem imaginavam que quando tudo aconteceria, quando o mestre morresse, ele depois ressuscitasse, mesmo o mestre pisando, eles não conseguiam entender como é que ele ressuscitaria, como é que ele apareceria. Aí quando ele voltou, Pedro ali estava pescando, porque era o que ele sabia fazer. Mas quando ele viu o mestre, ele pulou no mar de vergonha. Glória a Jesus. E quando ele reconheceu que era o Senhor, ali quando você chegou por perto, o mestre falou: Pedro, tu me amas, Senhor, eu te amo. Pedro, tu apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, de verdade, eu te amo, você tu apacenta minhas ovelhas. Pedro imaginava aquele final, mas o Senhor falava com outras palavras. Glória a Jesus, o Senhor voltou, a palavra se cumpriu, a chave do inferno. Aí estava na mão, a chave da vida, da morte estava na sua mão. Então ele dizia: agora vai, o meu Espírito está em vós. Aonde pregar vai crer, aonde profetizar vai cumprir, aonde colocar as plantas dos vossos pés darem sinais. Glória a Jesus, porque o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Glória a Deus, enxerga a condição nossa nesta noite. Ele conhece o tamanho da tua fragilidade, mas se você confiar nesta palavra, não importa o tamanho da tua fragilidade, o que importa é o tamanho da tua fé. Tem fé aí, entrega ela nesta noite. A partir de agora, o meu Espírito vai te acompanhar de uma forma diferente. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O Senhor vai mudar a
algo a nosso respeito, espiritualmente falando. Se prepara, irmão. Se prepara, irmão. Deus vai mudar algo a nosso respeito. Glória a Deus. Prepara a tua terra chamada coração. Glória a Deus. Eu vou mudar alguma coisa dentro do teu coração. Glória a Jesus. E quando Deus muda o coração, irmão, Deus muda o nosso exterior. Ele muda a nossa fala. Ele muda a nossa trajetória. Ele muda os nossos pensamentos. Glória, Ele muda o nosso agir. Deus vai mudar nós. Aleluia, eu estou sentindo o poder de Deus por essa palavra. Glória, alguma coisa vai florescer dentro de você. Aleluia, Deus está lançando essa palavra dentro do teu coração. E Ele vai fazer crescer um fruto novo. Glória a Deus. Aí se prepara, porque você vai se olhar não no espelho material, mas você vai se reconhecer quem é você na minha presença, quem é você na minha graça, qual é o sentido de você me servir e caminhar. Glória a Jesus, eu não te chamei para só lamentar, eu não te chamei só para você chorar, mas te chamei para você ver milagre, para você me amar, para você confessar todos os dias a minha providência na tua vida. Se prepara, homem e mulher de Deus, igreja reunida nesta noite, eu estou vindo com a minha presença para surpreender a vossa alma. Essa é a palavra que o Senhor nos manda. Uma transformação. Glória a Jesus. Nós, aleluia, temos aqui crianças e temos nesse culto irmãos de mais idades. Mas não tem idade, não tem tempo de caminho, não tem tempo de batizado. Todos nós que estamos aqui acreditando nessa palavra, Deus vai transformar. Tem alguém que está aqui e está dizendo, Senhor, meu tempo já foi, o que era para fazer eu já fiz, o que tinha que visitar eu já visitei, o que era para pregar, evangelizar, meu tempo já foi, já foi. Glória a Deus, estou ungindo você agora dos pés à cabeça. Mas principalmente a tua alma e a minha palavra, ela vai enraizar dentro de ti. É quando você menos esperar, a minha palavra ela já foi atribulada. Onde você menos esperar, eu vou te encontrar. Glória a Jesus, eu vou te encontrar pelas ruas, eu vou te encontrar na terça-feira, eu vou te encontrar pela feira da Buenos Aires. Glória a Jesus, eu vou te encontrar, mulher, eu vou te encontrar, homem de Deus. Aí eu sei que eu estou mesmo, eu quero, Senhor, responder dentro do teu coração. Eu vou te encontrar por esses dias, onde você vai utilizar teus filhos e a tua casa. O dom da minha glória é transbordar sobre você, então há quem vai estar do teu lado. Glória a Jesus, o dom de curar os enfermos. Glória a Jesus. Ô enfermidade que parou no teu caminho, a minha rede vai contigo para a tua casa, lança a rede sobre a tua enfermidade também. Eu vou cuidar de todas as coisas. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agradecer a Deus. Vamos dar a oração ao Senhor.
Santo Deus, irmão, que culto glorioso, irmão, este do Vila Buenos Aires, São Paulo, 13 de setembro de 2025. Lucas capítulo 5. Deus abençoou bastante este culto, viu, irmãos? Santo Deus. Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.